Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 27, é o seguinte, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Amém. Você entende que aqui neste exato momento é registrado que neste exato instante Deus, Ele criou, Ele gerou o homem, o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea os criou, ambos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Entendemos isto? Amém. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, nós temos então o sexto dia, o homem formado, sexto dia da criação, o homem formado e criado. Versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus forma agora. Eu gostaria de talvez traçar uma diferença entre criar, entre gerar e formar. Agora Ele forma o homem e Ele dá forma ao homem. Eu vou usar isso somente para que nós possamos talvez ter uma melhor compreensão. Ele coloca numa forma do pó da terra, ele forma o homem. Parando aqui, Sim. fez do pó da terra, formou do pó da terra. Parou aí. Está vivo ou está morto? Está morto. Não tem vida. Este que é formado do pó da terra só passa a viver quando soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Sem o fôlego, sem o espírito, sem a alma do ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança, sem estes soprados nos narizes daquele que foi formado do pó da terra, ele não teria vida. Somente do natural, somente do material, somente daquilo que é palpável, não tem vida. Eu quero seguir com uma leitura que é o do profeta Ezequiel, capítulo 37. Esse texto, ele fala de Israel, Vale dos Ossos Secos. Esse texto não fala da igreja que está ressecada, a igreja que está seca. Não, esse texto fala, é bem claro, fala de um momento da história do povo de Israel e de como Deus almejava e poderia vir a fazer uma mudança na história e na vida do povo de Israel. Então, em Gênesis 1 e 2, nós vemos a respeito de toda a humanidade, todo homem, toda mulher. Somente do pó da terra
somente do natural, somente do físico, do material, isso ainda não garante vida. É necessário o espírito, é necessário a alma, o fôlego, o soprar de Deus. Amém? Agora, vamos se restringir ao povo de Israel, mas que é a interpretação, o texto é muito claro, mas vamos tentar aplicar isto a todos nós. O vale dos ossos secos, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqueles que viessem a ouvir essa palavra, eles iriam compreender, porque no versículo de número 11 nós vemos que estes, a quem esta palavra fora dirigida, o povo, os filhos de Israel, eles mesmos diziam a respeito de si próprios, de que eles estavam secos. No versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Amém? Então o próprio povo de Israel estava dizendo: nossos ossos estão secos. Quando o profeta anunciasse isto a eles: olha, eu fui levado pelo Espírito e me vi andando no meio de um vale de ossos secos, os seus ouvintes já iam compreender, está falando de nós, somos nós. Mas eles também compreenderiam o seguinte: que o Senhor estava lhes garantindo, ou prometendo, ou no mínimo declarando a eles que ele tinha, e eu creio que ele não só tinha, ele tem o poder para fazer com que aquele vale de ossos sequíssimos voltasse a ser um exército do Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos exércitos, um Deus vivo e poderoso. Amém? Aqueles homens, aquelas mulheres também entenderiam isso. Caberia ao profeta anunciar a voz e a vontade do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É o que nós lemos no versículo de número 4. Assim como no princípio necessário era se fazer ouvido a voz de Deus, assim como em Gênesis é declarado: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia! Quando ruge o leão, quem não temerá? Quando o Senhor declara, quem não tremerá? Quem não obedecerá?
quem não atentará à voz de Deus? Quando ele diz, haja luz, a luz passa a existir, fazendo dissipar todas as trevas. E quando o Senhor fala ainda com ossos secos, os ossos, eles ouvem e eles obedecem à voz, à ordem do Criador. No versículo de número 7 diz, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne sobre eles, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E nós poderíamos parar aqui, porque muitas são as pessoas que se dão satisfeitas com este ponto. Elas começam a ver as coisas acontecerem em suas vidas, que outrora eram comparadas a vidas como que se fosse um vale de muitos ossos, ossos secos. Mas os ossos começam a se encontrar. Antes era um homenzinho torto, levava uma vidinha torta, dava tudo errado. Agora ele já ouve um barulho, os ossos já se encaixam, eles já se encontram. Antes tudo se desencontrava, agora os ossos se juntam aos outros ossos, cada osso ao seu osso, e ele já se dá por feliz. Mas se não bastasse, sobre estes ossos cresce a carne, e ele diz, uau, é mais do que eu havia pedido. E sobre esta carne, então estende-se ali os tendões, os nervos, os músculos, os tecidos vão sendo reconstruídos, os órgãos, o organismo está completo, a pele vem revestindo. E muitos de nós, e muitas pessoas se dão por satisfeitas com aquilo que é tão somente material, com aquilo que é tão somente físico, com aquilo que é tão somente natural, porque os seus olhos são carnais. Antes, o que ele via? Ossos secos. E agora? Agora eu já vejo um corpo bonito, bem formado, é material, é natural, eu posso tocá-los. A minha vida de ordem familiar era um vale de ossos secos, mas agora nós estamos vivendo relativamente bem. Os ossos se encontraram, os nervos, a carne, a pele se estendeu sobre estes ossos, já está agradável, mas ainda um vale de corpos mortos. E se não entrar o Espírito, não vai demorar muito tempo, eles voltarão a ser ossos secos. Não podemos parar aí, não podemos nos contentar única e exclusivamente com aquilo que é natural, única e exclusivamente com aquilo que é material, com aquilo que é terreno, que é passageiro. Não podemos nos contentar única e exclusivamente com ações naturais, com escolhas naturais, imateriais, mas nós precisamos almejar que em nossas vidas, veja que essa não é a interpretação bíblica, a interpretação trata-se do povo de Israel, amém? Mas eu estou aplicando aqui o sentido disto às nossas vidas hoje. Temos que ter o anseio, o desejo de ter o espiritual avivado e vivificado e nos vivificado
nós vemos muitas pessoas agindo, tomando atitudes, boas até atitudes. Muitas vezes ações boas, mas poucos são os que tomam as mesmas atitudes, poucos são os que fazem as mesmas boas ações, mas eles não se esquecem que não é só de pão, não é de pão só que viverá o homem. Poucos são os que fazem as mesmas boas obras, mas que não estão contentes com ossos que agora estão revestidos por nervos, carnes e pele. Eles querem algo mais. Eles querem também o espiritual. Eles entendem que formado do pó da terra só não basta. Ser bem-sucedido profissionalmente só não basta. Alguém mais capacitado do que eu pode ser contratado e passar a realizar as funções que eram minhas, e então eu ser dispensado daquela empresa, daquela companhia, daquele grupo, que talvez eu investi anos da minha vida, e agora eu vou sair como se nunca tivesse existido nenhum reconhecimento, e quem sabe nesse momento eu entenda que ossos com nervos, com carne e com pele só, mais cedo ou mais tarde voltarão a ser ossos secos. Nada de espírito, mas não havia neles espírito, e nós não podemos parar aqui. Amém? Amém. Então o Senhor disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Eles estavam mortos. Lá no versículo de número 5, está assim: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Se não houver o Espírito, está morto. Um cristão, um crente, que não busca, que não permite a ação, o mover do Espírito Santo em sua vida, o moldar do Espírito Santo em sua mente, o agir do Espírito de Deus em seu coração, ele está em qual condição? Está morto. Morto espiritualmente. Tudo para ele é natural, tudo para ele é carnal. Mas olha como eu estou prosperando, mas olha como eu estou vivendo bem, mas olha como eu estou me sentindo. Não é sentimento, não estamos falando dos sentidos naturais, nós estamos falando do mover do Espírito sobre aqueles que querem de fato viver. Versículo de número 10, que o profeta, ele obedece à voz de Deus. Ele diz: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, aleluia, um exército grande em extremo. Então nós falamos da humanidade como um todo. Gênesis 2, Deus forma do pó da terra, mas então ele toma do que ele criou em Gênesis 1 e assopra.
E então passa a ser alma vivente. Até então, aquilo que foi formado no pó da terra não estava vivo. Em Ezequiel 37 nós falamos a respeito do povo de Israel. E trouxemos aqui algumas verdades que nós conseguimos extrair rapidamente para as nossas próprias vidas hoje. Agora vamos falar um pouco sobre o cristianismo, sobre a igreja. Jesus está no seu ministério terreno, Ele escolhe 12, Ele está ensinando, Ele ensina publicamente, Ele ensina reservadamente, Ele cura, Ele alimenta, Ele perdoa, Ele salva, Ele anda sobre as águas, amém? Amém. Ele liberta os endemoniados. E aí, os seus discípulos que ali estão, se aproximam dele e dizem: o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo dos céus e mate com todas aquelas pessoas daquela aldeia que não quis me receber. Então o Senhor olha para eles e diz: tem espírito aí? Ele diz: não sabeis de que espírito sois? A mãe de 2 destes discípulos se aproxima de Jesus e ela diz: Senhor, Rabi, mestre, permita que quando estiveres da posse do teu reino, os meus 2 filhos se assentem ao teu lado, um à direita e outro à esquerda. Isso daí se chama plano de carreira. Um dos discípulos, eu não estou aqui citando os nomes ou as referências bíblicas, um outro discípulo, quando Jesus está falando a respeito da necessidade de sua morte, porque se ele, a semelhança do grão de trigo caindo no solo, não morrer, ele fica só. Mas se ele vier a morrer, então ele vai germinar, brotar e vai produzir muitos frutos. Então Jesus, quando ele fala a respeito da necessidade de sua morte, um dos discípulos o repreende, dizendo: não diga essas coisas, você fica falando isso, fica entristecendo os demais. Eu sou até que forte para ouvir isso. Obviamente que isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou só parafraseando. Eu sou forte o suficiente para ouvir essas coisas, mas os meus outros amigos, discípulos, coitados, eles são tão fraquinhos na fé. Você fala isso, eles ficam desanimados. Daqui a pouco eles não vão nem querer seguir mais o Senhor. Como Jesus insiste que ele iria sim entregar a própria vida, esse discípulo, ele diz: eu estou pronto para morrer contigo. Mas na hora em que Jesus fora capturado, preso, estes mesmos não estiveram com Jesus. Aliás, este mesmo que pensava ser forte, negou a Jesus 3 vezes. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado. Então aqueles discípulos, os quais Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens, os mesmos que haviam deixado o barco, haviam deixado as redes para seguir a Cristo, uma vez que Jesus foi crucificado, morreu e foi sepultado, agora eles disseram: vou pescar, vou fazer o que me é natural, o que eu sei fazer. E os outros disseram: nós vamos também. Outros discípulos disseram: quer saber? Eu não vou ficar aqui com os discípulos reunidos, não. Faz o seguinte, me acompanha, vamos aqui pelo menos nós 2, vamos para Emaús. E eles começam a andar no sentido, na direção contrária à qual eles deveriam estar fazendo, que era de ficar, eles deveriam ficar reunidos, juntos. Esta era a ordenança. Quando as mulheres
elas recebem o anúncio de que Cristo ressuscitou. Elas correm para anunciar aos discípulos. E nós não vemos nenhum deles verbalizando que eles creiam de que Jesus fosse ou houvesse ressuscitado. Mas o máximo que nós vemos é eles saírem correndo, tipo, eu preciso confirmar isso, porque só de ouvir vocês falando eu não consigo acreditar. Tomé, eu não ia falar o nome de nenhum deles, né? Acabei falando. Ele disse assim: se eu não tocar nas feridas, de modo algum eu posso acreditar numa coisa dessa. Sabe o que é isso? Discípulos que já não são mais ossos secos, já tem nervos, já tem carne, já tem pele. Parou aí. Mas louvado seja o nosso Deus, que por sua infinita graça e misericórdia, Jesus, ele ressurreto, ele se mostra aos seus discípulos e ele sopra sobre os seus discípulos. Ele diz: recebei o Espírito Santo. Não mais sereis ossos secos, ou tampouco corpos mortos. Aleluia. Então eles perseveram unânimes. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós lemos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como que de um... Eu penso que aqui Deus uma vez mais soprou. Aleluia. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Aleluia. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Então aqueles que não, e agora estamos falando de igreja, amém? Amém. Aqui é o nosso contexto, essa aqui é a nossa história. Amém. Aqueles que na hora da pressão não suportaram, aqueles que na hora em que Jesus estava no jardim do Getsemane, no jardim da pressão, no jardim do êmbolo, onde Jesus ele está clamando, está orando, está sofrendo, angustiado até a morte, e os seus discípulos estão dormindo. Agora estes, eles são cheios do Espírito Santo, eles se levantam, eles pregam a palavra com ousadia, com intrepidez, e não era a escolaridade deles, não era por conta da formação acadêmica deles, não era porque eles haviam feito um cursinho técnico, não é porque eles eram tecnólogos, ou porque eles fossem bacharel em teologia, ou doutores nas ciências da religião, mas porque eles eram única e exclusivamente agora homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eram agora um exército forte, vivo, em pé, prontos para servir ao Senhor seu Deus.
nós vemos que através destes, os quais quem os via falar, quem os ouvia falar, arrazoavam entre si, mas eles não são iletrados. No entanto, falavam com ousadia, com intrepidez. O jovem que pregava entre doutores, entre mestres da lei, a ponto de lhes causar uma ira tal, que ele morreu, ou foi morto, melhor dizendo, apedrejado. Mas ainda assim, sendo apedrejado, ele levanta os seus olhos para os céus. Ele diz: eis que vejo os céus abertos. Aleluia! Porque agora há um povo que não é um osso, não são ossos secos, tampouco corpos mortos, mas é um corpo vivo. Um pedacinho do corpo que começa a não ter a circulação, a oxigenação necessária, começa a morrer, começa a perder a vida. E para a ciência, o que é que tem que ser feito depois de alguma outra tentativa de, irrigar novamente, de oxigenar novamente? Tem que fazer o quê? Para não contaminar todo o corpo. Aí talvez você esteja pensando: aleluia, é hoje que a foice vai passar. Eu disse que a ciência, eu disse, não disse? Sim. Para a ciência, após tentativas de irrigar e de oxigenar, o que se tem a fazer é amputar. Mas para o nosso Deus, sabe o que se tem a fazer? E para o Senhor nosso Deus é: fale, profetiza. Você não tem que querer cortar ninguém. Você não tem que querer cortar nada. Você não precisa se preocupar com medo de que você será amputado, porque para Deus, talvez contrariando a ciência, se profetizar ao Espírito, então o membro morto, o corpo morto, ele passa a viver. Aleluia. Talvez alguém um dia tenha tentado lhe cortar, e pior do que alguém, nós mesmos, irmãos, porque o juiz máximo de nós mesmos, o juiz máximo sobre nós é a nossa própria consciência. E quando erramos, sabemos que erramos. Então nós temos senso de responsabilidade. E quando erramos, nós sentimos esta responsabilidade. E então automaticamente nós queremos nos punir, porque compreendemos que somos dignos de correção, merecemos ser punidos porque erramos. Quando percebemos que nós estamos secando, então, mais do que alguém tentar nos amputar, nós mesmos nos boicotamos. Vamos falar da igreja, nosso contexto. Eu não vou mais para a igreja. Aí nós podemos até argumentar: eu me desentendi lá com alguém, mas na verdade você sabe que você deveria de perdoar. Você sabe que você não deveria ter dado sequência a esse desentendimento. E porque você sabe disso, você entende que você deve ser castigado, punido, porque você está errando. Então você começa a amputar-se a si próprio, a podar-se a si próprio. Obviamente que nós colocamos a culpa nos outros, na situação, na circunstância, no governo,
na liderança, mas na maioria das vezes nós mesmos é quem promovemos. A cirurgia, a amputação. Sabe por que isso acontece? Porque falta o Espírito. Porque quando há um Espírito, aquele a quem é próprio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele também nos mostra que não devemos pecar, mas que se pecarmos, nós podemos confessar, arrependidos, abandonar o erro, porque temos diante do Pai um advogado. Aleluia. Aleluia. Então ele mostra o erro, mas não para lhe cortar, quando ele aponta que há alguma coisa seca, é tão somente para que nós façamos assim: venha, ó vento dos quatro cantos, e sopre sobre este vale de ossos secos. É para que nós busquemos mais, é para que nós oremos mais, é para que nós falemos mais com Deus, e para que nós profetizemos sobre nossas próprias vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, o Espírito Santo, sobre o nosso trabalho, o Espírito Santo. Eu sei que você é um profissional na área que você presta o seu serviço, você estudou, você se capacitou, você treinou, você aprendeu com os erros de iniciante, de inexperiente, mas nunca se esqueça que Deus quer fazer parte disso, e que se você colocar o Espírito Santo nisto também, inclusive na sua vida profissional, então tudo lhe sairá bem. Amém. E sair bem não significa ausência de problemas, mas para se sair bem tem que justamente enfrentar os problemas. Diante das lutas eu me saí bem. Amém? Amém. Na sua família, no seu lar, no seu ministério, na sua igreja, no exercício da sua ação social, que sempre haja o Espírito, sempre haja Espírito, porque caso contrário, mais cedo ou mais tarde, volta a ficar seco, torna-se uma compulsão. Eu não estou bem, eu não estou me sentindo muito bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer. E a pessoa começa a comer, começa a ganhar, e aquilo ali no começo é ótimo, é uma maravilha. Ai, que maravilha, que coisa boa. Só que passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela vai ficando triste, angustiada de novo. O que ela tem que fazer? Comer de novo. Eu vou comer mais um pouquinho. E passado um tempo ela percebe que ela começou a ganhar peso. Ela já está talvez agora muito acima do peso. Quem sabe agora ela já esteja com obesidade mórbida. Então aquilo que era para ela um escape, está matando ela, está secando. Está secando. Eu não estou bem, vou procurar ajuda. Eu vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, olha, eu me sinto até mais leve. Aleluia. Quando eu estou na igreja é tão bom, é tão gostoso. Os irmãos cantam, aquela música entra no meu coração. Que maravilha. É tão bom estar na igreja. Olha, eu não falto na igreja por nada. Só que quando ela chega em casa, a depressão está lá esperando ela. A luta está lá esperando ela. O desafio está lá esperando ela. Se o que ela fez aqui foi só até o ponto de juntar osso com osso, de estender nervos, carne e pele, quando ela chegar lá de volta para sua casa, ela não vai se sustentar como um exército em pé e vivo, como
soldado em pé e vivo. Mas no próximo culto, ela vai voltar para a igreja como um osso seco. Até ao ponto, preste atenção nisso, que de tantas idas e vindas, estar na igreja já não dará mais resultado. O corpo vicia quando se toma a mesma medicação por um tempo prolongado. E então ela passa a vir à igreja. Só que o bem-estar ela já não sente mais. Ela talvez entenda que ela tem que vir, mas ela vem obrigada. Ela vem chateada. Ela vem de cara fechada. Antes era um prazer chegar uma hora antes. Agora, se possível, ela chega uma hora depois para participar de só uma hora. Porque 2 horas é muito. Não falta tempo. Não falta ensino. Falta espírito. Para mim, hoje, eu entendo que eu preciso de mais Espírito. Ou mais do Espírito. E você? Amém. Amém. Mas para encerrar, quero lhes dizer que quando Jesus revelou o Apocalipse a João e fora lhe dado a ordem para que ele escrevesse às igrejas, a orientação máxima a todas as igrejas às quais as cartas foram endereçadas foi a seguinte: ouça o que diz o Espírito. Deixa eu te dar um outro conselho: não vá sozinho na força do seu braço. A minha esposa está empenhada num trabalho social, os irmãos sabem qual é. E eu estou louvando a Deus porque ela não está fazendo disso uma grande brincadeira. Ela não faz disso um momento de alegria. Ai, que bom, esqueci todos os problemas da minha vida. Estou me sentindo até mais leve. Cuidado, se você estiver vazio, pode ser que você volte do trabalho carregado dos problemas dos outros com os quais você se encontrou. Que pena que é feito por muitos desta maneira, porque na verdade você deveria de ir cheio e voltar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos visto aqui, faço menção da minha esposa, que um trabalho social está se erguendo, e muitos planos o Senhor tem nos dado, mas tem que ser cheio do Espírito. Aleluia. Não pode ser só brincadeira, não pode ser só alegria, aquela alegria que vai até o ponto da pele. Daqui a pouco ele começa, some a pele, some a carne, somem os nervos, voltou a ficar osso seco. Até que chega na próxima atividade. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. É só de coisas naturais. E onde nós achamos que podemos ter um alimento espiritual já não atrai mais. Porque vai até o ponto da pele, volta para os ossos. Vai até o ponto da pele, aí volta para os ossos. Nunca chega ao ponto do Espírito. Você entende? Amém. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Que Deus seja louvado por sua vida. Amém.